Irmãos, vamos abrir então a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro do profeta Isaías, capítulo 53. O que temos para hoje, conforme reservado e planejado, faremos a leitura do verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Busquemos ao Senhor mais uma vez em oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez louvado seja o teu nome. Neste momento, Pai, nós te buscamos para que o Senhor ajude o teu servo que vai trazer a mensagem. Que tenha ciência, ó Deus, que da minha parte eu não tenho qualquer tipo de poder. Eu não consigo, ó Deus, mudar os corações e fazê-los enxergar e ouvir a tua palavra. Mas o teu Espírito, ó Deus, que se faz presente, o Consolador, esse sim, tira a escama dos nossos olhos. Eu lhe rogo, ó Pai, eu lhe peço, Senhor, que nesta noite todos aqui, ó Pai, que estão ouvindo essa mensagem, a leitura e a explicação da tua palavra, Deus, que isso encontre morada no coração. Que isso encontre, ó Pai, morada no coração e mudança de procedimentos e de visão de quem é o Cristo, o nosso servo perfeito e o servo sofredor. É isso que te rogamos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui numa empreitada de 5 sermões em 5 partes. Trazer então para a igreja de Nogueira o cântico do servo do Senhor, o servo sofredor. É um cântico, é um poema, que no hebraico sim, tem toda uma concepção como se fosse um hino, e esse hino tem estrofes, e são 5 estrofes. Os irmãos já puderam ouvir disso na semana passada, domingo passado, sobre a primeira estrofe, que começa no capítulo 52, a partir do verso 13. Por que será, né? Hoje a gente vai ler aqui o 53, mas o cântico começa no final do 52. Alguns irmãos aqui já sabem, esclareço para outros, né? A Bíblia ela não foi escrita originalmente com versículos e capítulos. Isso foi uma forma recente, muito boa, aliás, de organizar o texto bíblico e facilitar as referências, de tal forma que daqui da frente eu posso instruir os irmãos, e os irmãos procurarem no celular ou nas suas bíblias em papel, buscar o trecho que a gente vai aqui explanar, explicar e compreendermos todos juntos. Mas naquela época, quem fez isso não tinha toda a visão de como era a divisão dos textos. Ele fez como entendia ser o melhor. Passa-se o tempo, estudiosos percebem, então, esse cântico começa no capítulo 52, verso 13. E a primeira estrofe, então, lá já foi trazida a vocês. São 5 estrofes. Já vimos, então, a superioridade do servo. Vamos ver hoje a sua rejeição, o seu desprezo, a sua marginalização. Depois da terceira estrofe, sobre a expiação, a obra, o cume, o cerne de como ele então faz a sua maravilhosa obra, expiando os pecados
e morrendo no lugar daqueles que deveriam morrer. Vamos ter também o desprezo do servo e, no final, a exaltação do servo. As duas pontas, então, falando da superioridade e da exaltação. E hoje, irmãos, falo aqui da rejeição do servo. Domingo passado, vocês tiveram então as instruções falando sobre a superioridade dele. Vimos aqui neste púlpito ser dito que o servo ele foi triplamente exaltado, elevado e muito sublime. Esse servo também teve uma profunda humilhação e ele foi destruído e desfigurado. E ele fez isso por amor. E só alguém que faz isso por amor, de fato, ele é exaltado pelo tamanho amor que ele fez em sacrifício em ser humilhado. Também foi dito aqui que ele foi grandemente exaltado, porque os servos do servo falam da sua glória. E as pessoas do mundo, ímpios e gentios, judeus e gentios, ímpios e aqueles que vão crer, vão ouvir falar da sua glória por aquele que experimentaram e entenderam pelo braço forte do Senhor. E houve então a conclusão do domingo passado: Jesus é perfeito e superior. Nele encontramos tudo e muito mais. Quem disse isso? No texto bíblico, o discurso é do próprio Deus. O meu servo é superior a tudo isso. Agora, irmãos, nessa porção que lemos aqui, não é mais Deus dizendo na primeira pessoa, muda-se a voz. E também já se coloca uma pergunta retórica, onde nós já sabemos a resposta, o profeta sabe a resposta e é perguntado: quem creu na nossa pregação? Quem creu em nossa pregação? Quem acreditou na nossa mensagem? Quem absorveu o nosso recado? Quem? Ninguém. Nossa pregação. Quem está falando aqui? O profeta, assim como Jeremias também usa desse recurso, o profeta se coloca ao lado do povo, do remanescente que também foi convertido, e diz: nós que anunciamos sobre o Cristo, sobre o Messias, nós que revelamos e comentamos como é que deveria ser, nós estamos vendo que isso não foi abraçado, isso não foi crido. Quem creu em nossa pregação, diz o verso 1, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Irmãos, eu vou ler aqui um trecho, os irmãos não precisam abrir. Lá em João 12, cita essa passagem. João capítulo 12, a partir do verso 37, vai citar essa passagem de Isaías, dando uma explicação do que isso queria dizer, tanto naquela época, como na época em que Jesus Cristo veio. Fala assim o texto bíblico, a partir do 37. E embora tivessem feitos tantos sinais na sua presença, não creram nele. Jesus veio para o seu povo, Jesus é judeu, nasceu em Israel, veio para o seu povo, mas o seu povo não creu nele. Está dito aqui. Aí o verso 38, irmãos, vai recitar assim: para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, ouça, irmãos, verso 40, cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. O texto diz: Deus cegou os olhos, as pessoas não vão crer, as pessoas não vão acreditar, elas não vão entender. Quem creu? Ninguém creu. Por que ninguém creu? O texto diz: cegou-lhe os olhos. Verso 41 ainda fala: isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Aqui uma citação de Isaías 6. Contudo, o 42, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus
não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Irmãos, quem creu em nossa pregação? Isso aqui é um texto que vai demonstrar, irmãos, como aqui já temos estudado nesse púlpito, sobre a depravação total, de que o homem e os filhos de Adão, todos aqueles descendentes de Adão, são mortos em seus delitos e pecados, porque pecaram e herdaram esse pecado de Adão. Ninguém pode crer porque morreram espiritualmente. Ninguém, irmãos, pode vir a Deus se não for por Deus. Por si só, ninguém vai ter entendimento de quem é o Cristo. Quem creu em nossa pregação? Ninguém. Porque ninguém pode. Diz em Romanos capítulo 3 que não há um justo, nenhum sequer. As pessoas não querem Deus. As pessoas estão rebeldes contra Deus. Quem creu na mensagem do Cristo, na mensagem do Messias, daquele que viria? Irmãos, e essa crença é louca. Vimos na estrofe anterior da superioridade do Cristo, daquele que é superior a todas as coisas e é perfeito. Mas a sua obra, irmãos, o caminho da salvação, o caminho da redenção, nos planos de Deus, para muitos é loucura. Porque, irmãos, aprove a Deus nos seus decretos, na sua imaginação eterna, na sua concepção do plano que ele gostaria de aplicar neste mundo, de que a salvação viesse por sofrimento e pela dor. Que a salvação viesse por um caminho daquilo que não aparenta ser. Irmãos, como é que pode um perdedor libertar perdedor? Isso não tem lógica. Como é que pode uma coisa fraca, uma coisa sem nada, uma coisa que não tem perspectiva, de fato, de uma hora para outra se transformar, perdendo para ganhar? É loucura essa pregação. E as pessoas não entendem, não compreendem, nem mesmo os religiosos, os frequentadores, não entendem, não podem compreender a verdade do Evangelho, não podem compreender como é que Deus traz toda essa história a partir de uma perspectiva de um servo sofredor, que é desprezado, irmãos, na sua mensagem. A sua mensagem não foi ouvida. A sua mensagem tem lógica, a sua mensagem é de amor, a sua mensagem é de entrega, a sua mensagem é de sofrer no lugar daquele que é amado. A sua mensagem, irmãos, é de que ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, e se fez homem, homem perfeito, como foi dito na mensagem anterior, registrado então na estrofe anterior, homem perfeito. Se humilhou dessa forma, andou entre nós, teve restrições, irmãos. Quem creu na nossa pregação? Ninguém creu. Ninguém por si mesmo crê no Filho do Homem, em Jesus Cristo. Nós que estamos aqui, irmãos, os que porventura já fomos alcançados pela graça da mensagem do Evangelho. Se você foi alcançado porque o Espírito Santo de Deus entrou no seu coração, mudou o seu olhar, mudou o seu ouvido, isso encontrou morada, e isso nasceu e você foi transformado, irmão. É só por isso que hoje no domingo, numa cidade de Nogueira, você se anima para vir cultuar e adorar o Senhor em comunidade, como igreja, como o corpo de Cristo, daqueles que creram nessa mensagem. Mas não foi por você. Não foi por seu raciocínio. Não foi pelo poder da carne. Não foi, irmãos. Eu me lembro certa vez que eu fui participar de um acampamento de jovens e tinha uma palestra de uma médica, até então cristã, e ela foi dar uma palestra sobre gravidez, né? Um tema tão agora em voga nas mídias, né? Sobre a questão do aborto, das semanas do aborto, e interromper uma vida até com mais de 22 semanas dentro do ventre, né?
Então ela trouxe uma palestra sobre esse assunto. E, em certo momento ela comentou sobre as jovens cristãs que engravidam, que porventura têm sexo antes do casamento, fornicam e acabam se engravidando e tendo transtorno para a sua vida. E em certo momento, aquela médica cristã, ou se diz cristã, ela disse, olha, mas Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com esse sofrimento seu. Olha, irmãos, aquilo ali para mim foi como se fosse um soco no meu estômago. Porque se Deus não tem nada a ver com sofrimento, nós estamos perdidos, irmãos. É difícil de entender. O Senhor Jesus Cristo, quando estava lá em Filipe de Cesareia, ele perguntou para os seus discípulos, olha, o que estão dizendo que eu sou? E responderam a ele, olha, Senhor, alguns dizem que o Senhor é Elias, que o Senhor é aquilo, aquele assado. Ah, é? E vocês? Quem vocês entendem que eu sou? E então, a gente ouve a grande confissão de Pedro, que vai dizer assim, Senhor, Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o Salvador, Tu és Deus. Ele declarou isso, Tu és o Cristo, esse revelado. E Jesus então vai dizer, olha Simão Barjonas, bem disseste, bem-aventurado, mas não foi a carne e o sangue, não foi a sua inteligência, não foi a sua percepção, não foi a sua atenção, não foi o muito estudar, mas isso veio de Deus. Deus te revelou, porque é assim, irmãos, se Deus não revelar, se Deus não mostrar, se Deus não abrir os olhos, ninguém entende quem é o Cristo. Mas essa luz durou pouco, pastor. Passado pouco tempo, instantes, talvez ali minutos, o Senhor Jesus Cristo começou a dizer-lhe do seu sofrimento, que para onde que ele iria ser perseguido, que ele ia sofrer, que ele ia morrer. E Pedro então chama ele no canto, porque não, Senhor, não pode ser assim. Pedro chama Jesus no canto e começa a repreendê-lo, a exortá-lo. Não, Senhor, não precisa ser assim com o sofrimento, desse modo, desse jeito. Não havia compreensão, não havia o entendimento desse texto, irmãos. Só depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, essa compreensão toda, foram abertos os olhos e eles compreenderam também o cântico do servo, o seu sofrimento, a sua superioridade, a sua rejeição. Por isso que esse texto é um dos textos mais citados no Novo Testamento, citados expressamente. Pedro também não entendia que esse caminho do sofrimento era algo possível de crer. Quem creu em nossa pregação? E o verso continua, e a quem foi revelado o braço do Senhor? É uma outra pergunta. O que é o braço do Senhor, irmãos? É o poder de Deus, é a intervenção de Deus, é o Deus que se manifesta na história, não é o Deus que fica sentado no trono, olhando, observando. Ele não é um Deus relojoeiro que fez o relógio, fez uma coisa perfeita, como o relógio suíço, e deixou as coisas ali funcionando e ele observando. Não, ele é um Deus que intervém, o braço do Senhor faz as coisas. Mas o braço do Senhor tomou uma atitude, irmãos, de como seria essa mensagem, de como seria o Messias, e a história é de sofrimento e de dor. E as pessoas não compreendem isso, porque elas queriam, irmãos, um braço do Senhor, que viesse anjos, que viesse alguém no cavalo branco, que viesse alguém numa autoridade. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Alguém bonitão, alguém que parece um líder, e que de fato fizesse ali a libertação de Israel. Não entendendo o braço do Senhor. Lembra da famosa passagem, a primeira cidade que o povo de Deus, irmãos, conquistou ao atravessar o Rio Jordão? Eles estavam na Campinas de Moabe, eles receberam então Deuteronômio, né, ali, uma revisão da lei. Eles atravessaram o Rio Jordão para conquistar a terra prometida.
E eles então são orientados a dar voltas nos muros de Jericó e depois tocar a trombeta. Irmãos, tocar a trombeta derruba muros? Claro que não. Não derruba muros. Mas o Senhor tem os seus meios. É claro que não derruba muros, mas o Senhor derruba muros com trombetas. Ele pode, ele faz, ele mostra que não é para uma situação de força humana, é pela ação dele, é pelo braço do Senhor, e as pessoas não creem nisso. Na estrofe anterior é dito que nações, algumas delas então, elas iam enxergar e entender, porque todos que enxergam, porque há os que enxergam, há os que entenderam, é um remanescente, é um caminho estreito e são poucos, mas todos quanto professam Cristo como Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E isso aconteceu porque o braço do Senhor atingiu a sua vida e isso foi modificado. Mas essa mensagem, irmãos, ela é rejeitada, ela é desprezada. Irmãos, sabe o que existe de mais hoje no nosso Brasil e no mundo? É fazer um culto, um show, atrair o maior número de pessoas, montar estratégias para que essas pessoas se sintam bem, reservarmos depois da pregação, que tem que ser rápida e rapidinha, para não tomar muito tempo, ter um fundo musical que nos agrade, talvez abaixar um pouco a luz, colocar o fundo preto, criar um clima. Porque uns acreditam, irmãos, que há virtudes em vocês, que há virtudes do ser humano, e que essas virtudes precisam ser despertadas. Talvez, numa palavra um pouco mais chorosa, emocional, com uma música de fundo, um bom tecladista, alguma coisa linda aqui passando, mexendo com as emoções, e então a gente reserva, irmãos, um espaço de tempo para fazer um apelo, e todas as pessoas que sentem alguma coisa, venham aqui na frente, e vocês serão batizados, e a sua vida se mudarão. Porque eles acreditam que há virtude das pessoas, e que essas virtudes estão adormecidas. Não, irmãos. Quem creu em nossa pregação? Ninguém, porque estão mortos nos seus delitos e pecados. Aqui também há, irmãos, apelo. Mas é na mensagem, é na pregação, é na exortação, é no alerta, é em sermos honestos em explicar a palavra de Deus e não fazer cócegas emocionais para que as pessoas se convençam de que alguma coisa mudou e elas então estão salvas, porque as pessoas não creem, irmãos. Se você se encontra aqui hoje e não está entendendo o que é o Evangelho de Cristo, não está compreendendo de fato quem é Ele, isso não te facilita, ore ao Senhor, porque só Ele pode mudar o seu coração, a sua mente, os seus olhos e os seus ouvidos. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, é a primeira coisa que aprendemos aqui, irmãos. Ele foi rejeitado na sua mensagem. Ninguém ouviu. Ninguém ouviu. Vou ler aqui um outro trecho ainda nesse texto, ainda relativo a esse texto, Romanos 10, vou ler aqui para os irmãos, a partir do verso 16, vai falar o seguinte, ouçam. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Olha só, irmãos, 17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Mas por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. 19. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente.
Israel não ouviu? Faltou oportunidade? Não. Mas tiveram os seus corações duros. Recentemente eu tive uma aula lá na IPA, e foi o pastor Rafael que trouxe esse esclarecimento, compartilho aqui com os irmãos. Uma alusão ao Salmo 115, que é um salmo que fala dos ídolos, né, que não ouvem, não falam, não escutam, porque é verdade, eles são esculturas feitas por mãos humanas, são levados, eles não são nada, eles não podem fazer nada, mas a gente que crê nisso, nesses ídolos, e aí o salmista diz, tornem-se eles iguais aos ídolos. E o que é tornar iguais aos ídolos, irmãos? Iguais a eles. Os ídolos não ouvem, as pessoas não ouvem. Os ídolos não falam, eles também não falam de Cristo. Os ídolos não entendem de Cristo. E as pessoas que servem a esses ídolos também não entendem de Cristo. É a maldição que Deus tem dado àqueles que adoram outras coisas e que tiram Deus do primeiro plano e colocam outras prioridades da sua vida. Quem creu em nossa pregação? Ninguém, irmãos, porque foi desprezado. Mas Deus tem levantado os seus com o seu braço forte e tem realizado manifestações do Espírito Santo, convencendo homens, trazendo homens da morte para a vida. Isso nós cremos. O verso 2, irmãos, a gente vai ler aqui. Jesus Cristo também ele foi rejeitado na sua pessoa. Na sua pessoa, a sua mensagem foi rejeitada, mas a sua pessoa também o foi. Verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. As pessoas que já foram em Israel e que conhecem de Israel, a região geográfica, eles contam que lá tem 2 épocas chuvosas. E depois, muito sol e muito quente. Então, alguns rios secam. E porque meses e meses, aquele solo recebe sol, aquele chão, então, fica ressecado e sequíssimo. E porque fica sequíssimo, eles quebram e ficam rachados, naquela impressão bem dura, de um barro bem duro, de que ali não tem como nascer nada. E aqui o autor ele faz essa alusão da origem do Messias. Ele fala que aqui é como se fosse um broto, uma coisa pequena, nascendo no rio seco, que não é nem rio ali mais, só é um leito, mas sequíssimo. E ele então, através daquelas frestas do barro, nasce uma pontinha de um broto. Alguém pode falar assim, é bonitinho, né? Não, irmãos. É um brotinho que quando você olha, você fala assim, isso não vai dar em nada, não tem como. Aquilo ali, qualquer animal que pisar, mata. Um sol mais forte é tão frágil, é tão nada, é tão insignificante, que não tem como dar resultado. Essa que é a ideia aqui do texto. Na origem, quando houve, irmãos, a plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo nasceu também com um renovo, irmãos, qual foi a sua origem? Nasceu em Belém. Nasceu em Belém, no recenseamento. Israel era uma sequidão, irmãos, de hipocrisia. Uma terra seca de espiritualidade. Todos mortos. Religiosos que diziam seguir a Deus, mas ofendiam a Deus. Faziam as coisas pelo seu bel prazer. Obrigando os outros a seguir vários mandamentos que nunca Deus pediu. Hipócritas, sepulcros caiados. Bonitos por fora e horríveis por dentro. Israel era vassalo de Roma. Roma era a nação superior da época, conquistadora do mundo, e que subjugava Israel. Israel era servo, pagava impostos. Não havia nada, irmãos.
Há tempos Deus estava calado, sem nenhuma profecia. Esse foi o cenário da onde surgiu o servo. E ele, irmãos, sem beleza, não tinha aparência nem formosura. Olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Aqui, irmãos, é preciso esclarecer. O texto não está dizendo que o Senhor Jesus Cristo era um monstro, feio. Beleza é uma coisa também subjetiva. Mas não é isso que o texto está dizendo. Mas que ele era alguém comum. Era alguém que ele não tinha uma aparência de líder. Ele não tinha o corte de um coach. Ele não tinha uma presença, um ombro largo, alguém que passava e as pessoas o seguiam pela sua aparência, não. Não tinha nada nele que demonstrasse que ele era Deus, que ele era a majestade, não havia nele aparência de majestade. Isso não era perceptível. Não havia nele beleza. E as pessoas, e nós também, não víamos nele beleza, nós não olhamos para aquilo, era insignificante. Não tem como dar certo. O que um bebê, nascido numa estrebaria, irmãos, não é o presépio, irmãos. Não é o presépio. É numa situação de necessidade. Ele tentou encontrar, José tentou encontrar um lugar para dormir, não achou, estava cheio. Ele se adaptou como pôde. E numa estrebaria Jesus nasceu, num coxo duro, limpou o coxo. Colocou lá o Senhor Jesus Cristo. Nenenzinho frágil, precisando de mamar. Um broto ali nascendo naquela região, naquele tempo. Irmãos, a salvação vem disso. Essa criança, nessa condição, vai vencer Roma. Vai vencer o mundo. Vai vencer Satanás. Não pode ser. E ele cresceu no anonimato. Ele não foi uma estrela da sua cidade. Ele se esvaziou, ele viveu na sua humildade. Irmãos, ele pertencia a uma família pobre. Foi morar numa cidade pobre, depois foi morar em Nazaré. Alguém já disse, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Lá não tem nada de bom. Lá é só pobreza. Filho de carpinteiro. Não é o carpinteiro de hoje, irmãos, que tem um negócio. Anda de carrão, faz os móveis planejados. Irmãos, não é isso. É família de restrição. Ele não foi rico. Ele não é alguém que as pessoas passam e chamam atenção. Você não olharia, eu não olharia. Aliás, é alguém que a gente rejeita. Pessoas mal nascidas, nós rejeitamos, irmãos. Nós passamos longe. A sua pessoa foi rejeitada. Olhamos como se nenhuma beleza havia nele. Porque a beleza, irmãos, não é na sua aparência, mas é na sua obra. Os irmãos estão entendendo? É na sua obra. Olha, Saul, quando foi escolhido rei, ele tinha uma posição de rei. Era o mais alto da sua tribo, Benjamim. Tribo também, sua família era rica. Seu pai tinha lá a sua fama. Pô, alguém que parece rei, vamos escolher alguém que parece, que as pessoas olham. Davi, lembra quando ele venceu o gigante Golias, depois ele virou um especialista em guerra? As pessoas cantavam sobre ele. Saul venceu milhares, mas Davi os seus 10 milhares. Mas é bom lembrarmos aqui um texto clássico de quando Deus mandou Samuel ungir Davi. Samuel foi para a casa de Jessé, pai de Davi. E Samuel, um homem de Deus, um homem acostumado com os critérios de Deus, ele olhou uma pessoa, o filho mais velho de Jessé, e falou, é esse aí. O texto diz isso, é esse tem postura, esse tem jeito, é esse que Deus vai escolher. E Deus fala assim, não é esse, Samuel, porque eu não vejo a aparência, eu não vejo o externo, eu conheço o coração. Irmãos, não é pelas aparências. Não é pelas aparências. Eu sempre digo aqui, né? Alguma frase assim. Ah, se Arthur Nogueira soubesse, irmãos, que neste templo simples, que os bancos aqui não têm acolchoado,
de pessoas simples. O Cristo, o servo de Deus, é pregado aqui de maneira transparente e honesta. Há apelos aqui. O Espírito Santo é chamado aqui a converter os corações e as mentes. Se eles soubessem. Porque, irmãos, aqueles que vêm por esse Cristo, por essa mensagem, e creem pelo Espírito Santo, ficam por Cristo, pelo sofrimento de Cristo, pela obra de Cristo. Mas aqueles que vêm por um grande espetáculo, o que os alimenta é o grande espetáculo. É a beleza dessas coisas, não é? Se alguém vai numa igreja e saiu de lá, que mensagem, que espetáculo. Tem um shopping lá, tem uma cafeteria lá, é maravilhoso, é lindo. Sabe, eu chego lá e recebo uma pulseira, tão organizado. Ela não pode voltar outro dia e não ter essas coisas. Porque é a baixa moral, né? Se ela veio por isso, ela só vai voltar por isso e só vai ficar por isso. Não é essa beleza, irmãos, que buscamos. Mas desprezaram a pessoa de Cristo. Irmãos, não achem que é só outras pessoas que fazem isso. Só os israelitas que fizeram isso. Só os judeus que fizeram isso. O Senhor Jesus Cristo, irmão, tem nos chamado para não olhar as aparências, para olharmos as manifestações de Deus, na simplicidade das coisas, e vemos o que Deus opera por situações que nós não imaginamos. Não é pelo dinheiro, não é pela força humana, não é pelo meu argumento. Não é, irmãos, porque isso tira a glória de Deus. O exemplo aqui é ruim, não faço isso aqui como se fosse elogio besta. Se a gente fizer aqui alguma consideração hipócrita, seria Pastor Rafael, mesmo na sua juventude, pastor, tem se mostrado um pregador fiel à palavra. Isso é fruto. Ele não precisa dizer isso, mas que outros digam, que outros percebam. Que felicidade é isso, termos isso, irmãos. Pessoas que são chamadas, transformadas, compreendem e são tomadas pelo ministério para pregar um evangelho que muitos não querem ouvir, desprezam. Fico contente, irmãos, que essa igreja, esse local, anda cheio nos últimos tempos. Mas é tão pouco ainda, irmãos, perante essa cidade, que não é uma grande cidade, mas tantos precisam ouvir e desprezam. Estão nas suas casas agora, nos seus confortos, e não vêm conosco aqui observar, usufruir da verdadeira beleza do Cristo. Verso 3. O desprezo pelo seu sofrimento. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Olha, irmãos, eu acho que muitos aqui já viram, né, o filme A Paixão de Cristo. Fiz questão de mostrar a minha filha, assistir com ela. O diretor Mel Gibson, um católico, conservador, fez questão de fazer um filme, e aliás o filme inteiro é no seu original em aramaico. Negócio interessantíssimo, né? Tentei buscar essa versão, não achei, só achei na versão em inglês dublada. Assisti junto com ela. E é terrível o que você vê ali de sofrimento do Senhor Jesus Cristo. A via dolorosa, o caminho dele, o seu desprezo, né? A crucificação, a maneira como ele foi açoitado, e ali no filme, até partes da sua carne são removidas. E nós nos compadecemos quando vemos uma cena dessa. Mas, irmão, se fosse um cachorrinho, nós também nos compadeceríamos. Sabe disso? Nós somos assim. Temos essa capacidade de olhar esses sofrimentos e até ter um pouco de dó. Coitado. Coitado. Ele passou por isso. Irmãos, é verdade que ele sofreu na carne.
foi torturado. É dito no texto bíblico, no Novo Testamento, que colocaram nele uma coroa de espinhos e com um pedaço de cana davam na cabeça dele. Dor e humilhação, irmãos. O Senhor Jesus Cristo expulsando Vocês imaginam o que é uma pessoa possuída por um demônio? O tormento que ela passa, o domínio que ela está sobre o mal. O Senhor Jesus livrava essas pessoas de demônios, de possessões, pois as pessoas o chamavam de chefe de Beelzebu. Ele faz isso porque ele é chefe do diabo. Sofreu, irmãos, o desprezo da sociedade, dos seus, foi traído por um dos seus, por aquele que o beijou, foi traído por um beijo, de pessoa íntima, pessoa que convive, pessoa que conhece o seu cheiro, o seu jeito. Sim, ele sofreu. Mas, irmãos, quem vê o filme, como eu que bem disse, expliquei para minha filha, filha, não se engane. O filme fez o que podia fazer, porque ele trabalha com imagem. Mas nenhum filme conseguiria registrar o tamanho do sofrimento e da angústia do Senhor Jesus Cristo em virar maldição e pecado por nós, em beber o cálice da ira de Deus por nós. Irmãos, eu não compreendo, eu não entendo, mas eu acredito. O texto diz que o pai virou as costas para ele, que o pai largou ele, que o pai o desprezou. Que dor o Senhor Jesus Cristo passou, esse sofrimento de beber o cálice da ira de Deus em nosso lugar. Padeceu. O Senhor Jesus, irmãos, não é como alguns incoerentes entre nós. Eu lembro de um pastor uma vez contando, ele tinha 14 anos e era obeso. E ele queria ficar um pouco mais legal, né? E ele foi buscar um médico para isso. Quando ele chegou lá, o médico era 2 vezes maior que ele. Ué, como assim? O cara que vai cuidar da minha obesidade A gente não acha estranho às vezes quando você vê um médico fumando, né? Tá lá no plantão, tá fumando, né? Pô, mas o cara não dá saúde, essas incoerências. Essas coisas que não combinam, né? Irmãos, o nosso Deus, o servo sofredor, o servo do servo, o servo que fez essas coisas aqui, irmãos, ele não é alguém que chega assim e fala assim para vocês, olha, eu imagino o que você está passando. Olha, eu sou homem, eu talvez não sei a dor de uma mulher perder o neném, de uma mãe perder o neném, seja em qualquer idade. E talvez eu fale, eu imagino, né? Não, irmãos, o servo sofredor, ele sabe o que é isso, ele passou por isso. Ele não imagina, ele sabe, ele experimentou. Ele sabe o que você sente. Ele sabe o desprezo que porventura você também já sentiu. A dor que você sente. Desespero, angústia. O nosso Senhor, Ele sabe disso. Mas as pessoas o desprezam por isso. Como um de que os homens esconde o rosto. Era desprezado e deles não fizemos caso. Sabe, irmãos, é aquela ideia de a gente passar largo de pessoa que tem algum tipo de doença, que parece contagiosa, sabe? E você quer ajudar, mas você não vai lá também, porque é perigoso. E você rejeita, você passa largo. Se despreza. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, rejeitado pela sua mensagem, rejeitado pela sua pessoa, e rejeitado e desconsiderado no seu sofrimento. Até mesmo daqueles que porventura olham o seu sofrimento, mas não consideram qual é o real sofrimento dele. Desprezado pelo Pai. Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Citou aqui o pastor aqui na liturgia. Eu queria, irmãos, fazer uma conclusão aqui, lendo 2 textos.
eu pegar aqui. Lucas 18, a partir do 31, fala o seguinte: tomando consigo os 12, Lucas 18, 31. Tomando consigo os 12, disse-lhe Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo que está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirarem a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Pois será entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E por último, irmãos, aí eu vou pedir que todos vocês abram as suas Bíblias, por gentileza. Filipenses 2. Filipenses capítulo 2. Vou abrir aqui também. Na área, né, como a gente está acostumado. Filipenses capítulo 2. A partir do verso 5. O servo sofredor. Esse cântico que mostra sobre Jesus Cristo. Irmãos, é tão aterrorizante assim o domínio do Senhor, que Isaías, nesse texto, quando ele escreve sobre essas coisas, é como se ele estivesse na frente da cruz. Como é que pode? Esse servo, irmãos, não é servo do destino. Ele não é servo de Satanás. Ele não é servo das circunstâncias. É o servo de Deus, que morreu por nós, sofreu por nós, foi rejeitado por nós. E nós ouviremos logo mais no cântico. Morreu em nosso lugar e vai ser exaltado também por nós junto com ele. Vamos ler aqui então para terminar. Filipenses capítulo 2, a partir do 5. Eu vou ler até o 11. Tende em vós mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o convite, irmãos, para aqueles que ainda não viram a glória do unigênito do Pai, que veio para sofrer. O caminho da salvação é uma vida dolorosa. Deus escolheu assim. É assim que as coisas aconteceram. 700 anos o quadro foi pintado. Nós estamos vendo aqui um making off. Por trás das câmeras. A história correu e exatamente como foi dito e predito, aconteceu. Estamos aqui hoje, irmãos, depois de quase 2000 anos, pouco mais de 2000 anos, do fato de Jesus Cristo ter vindo, morrido e subido aos céus. E estamos aguardando a sua volta. Desse servo que sofreu por nós. Mas um dia, a sua exaltação será completa. E veremos a glória do unigênito do Pai. Vamos orar e buscar o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, graça te damos pelo teu Filho, que nos foi dado, ó Pai, como presente, como servo sofredor. Te louvamos, ó Pai, pela vida do irmão Isaías, usado para trazer este registro para nós nessa noite. Mostrando, ó Pai, como de fato o Senhor Jesus é o homem perfeito. Um servo perfeito, mas que foi rejeitado na sua mensagem, na sua pessoa, no seu sofrimento. Mas que temos conhecimento, ó Deus, pela tua revelação, que ele morreu por nós e em nosso lugar. É verdade, ó Pai, que houve rejeição. E há rejeição ainda. Mas, ó Deus, tudo isso, para que um dia, ó Pai, a vitória pela fraqueza, a vitória pela morte, a vitória, Pai, foi dada na cruz. Uma morte horrenda,
aquilo que parecia ter terminado, aquilo que desanimou os discípulos, depois de 3 dias, Senhor, o Senhor mesmo ressurge dos mortos. A autorressurreição. Ó Senhor Deus, abre os olhos e mantenha os olhos daqueles abertos para confiar e crer nessa mensagem. Que não sejamos nós, ó Deus Pai, a desprezar essas verdades. Pelo contrário, todos aqueles, ó Pai, que amam o Filho, que beijam o Filho, que admiram o Filho, que entendem o sofrimento do Filho, sejam esses também, ó Pai, servos do grande servo, a anunciar a sua obra, a anunciar a sua salvação, a anunciar o seu sofrimento e anunciar, ó Pai, de fato, a sua segunda vinda. Esse seja, Pai, o convite para nós hoje, pelo Teu Espírito Santo. E é em nome dele, do servo sofredor, do servo perfeito, do servo que se faz presente hoje, é que nós oramos. Amém, Senhor.